Glória a Jesus, a paz do Senhor. Estamos na Igreja Cristã Rei de Acolher, do Ministério do Jardim Guarani, na Brasilândia. E hoje é um culto de ceia. E como temos colocado aqui como propósito de não fazermos uma mensagem no dia da ceia que não seja falando de Jesus. Amém? Nós vamos falar de Jesus e acabar sendo aí um seminário de cristologia, né, para a gente aprender sobre a pessoa de Jesus. E acho que 2 ceias atrás nós falamos sobre a natureza humana de Jesus, não era? Não sei se você se lembra, nós falamos sobre a natureza humana de Jesus e essa mensagem está gravada, está lá no nosso canal do YouTube. Acesse Igreja Cristã Rei de Acolher e dê o seu like. Agora eu falei que nem, né, dá o seu like lá, amém? Eu nem acompanho, eu não sei nem quantas visualizações tem, mas o importante é que a mensagem está lá e que você seja abençoado com ela. Essa mensagem também estamos gravando e se a misericórdia do Senhor nos permitir, irá ao ar, né, também, que o tema dessa mensagem é a natureza divina de Jesus, amém? Então nós falamos da natureza humana de Jesus e agora nós iremos falar sobre a natureza divina de Jesus. Então feche seus olhos que eu vou fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, este culto, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, Pai amado, essa ministração. A palavra é Tua, o Evangelho é Teu, a igreja é Tua, aqueles que estão aqui para ouvir, Pai amado, os corações são Teus, Pai. Por isso, Senhor, nós levamos o coração da Tua igreja cativa à obediência de Cristo e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos abençoe com uma palavra tão maravilhosa que é falar sobre a divindade de Jesus, sobre a natureza divina do Senhor Jesus, o nosso amado Jesus. Por isso, Pai, eu repreendo toda investida maligna, todo espírito maligno das trevas, todo inimigo do Evangelho, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os anjos do Senhor estejam no nosso meio e que todo espírito de confusão seja agora amordaçado, todo espírito de bagunça seja agora amarrado e expulso do nosso meio, em nome de Jesus. E que essa palavra vá e produza o resultado pelo qual foi mandada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, abra comigo a palavra do Senhor em João, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos do João, capítulo 1, do Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e vamos ler também o versículo 14. Então, nós vamos ler o 1, do 1 nós pulamos para o 14, em nome de Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém? Glória a Deus. Então, falar sobre a natureza de Jesus, não dá para não iniciarmos essa ministração sem falar de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Porque a palavra do Senhor aqui, nesses 2 versículos, eles falam de uma natureza antes da criação de todas as coisas. Porque aqui ele usa a palavra no princípio. O princípio é algo que foge da nossa imaginação. Quando fala que Jesus não tem começo e nem fim, que ele é o alfa, o ômega, nós nos remetemos a uma eternidade
que ficou lá antes de todas as criações, antes da criação dos céus, antes da criação dos anjos, antes da criação da terra e antes de existir as nossas vidas como hoje nós conhecemos a humanidade. Falar de no princípio está falando que Jesus, ele é antes de todas as coisas. Amém? Ninguém criou Jesus. Deus não criou Jesus. Jesus, ele não foi criado por Deus. Jesus, ele sempre existiu desde o princípio. Só que no princípio, ele era a figura do verbo. No princípio, ele era a figura da palavra que saía da boca de Deus. No princípio, ele era a palavra. O verbo traz a ideia daquilo que é pronunciado por Deus. No princípio era o verbo, né? E aqui a palavra verbo é a palavra logos, né? Que também tem a ideia de palavra, de estudo, de decretos. Tem uma palavra, logia, vem dessa palavra logos, que é estudo ou tratado. Então, logos significa palavra. Jesus, ele no princípio era a palavra de Deus. E esse verbo, esta palavra, estava com Deus, e aqui ele diz que o verbo era Deus. Amém? Então Jesus, ele não é um pequeno Deus. Né? Aqueles que batem nas nossas portas no domingo de manhã, né? Os testemunhas, né? Do nome que eles entendem como sendo Jeová, na Bíblia da nova linguagem, da Bíblia da tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia que essa instituição utiliza, né, eles mudaram essa tradução quando fala que o verbo era Deus. Na tradução do Novo Mundo, ele diz, o verbo era um Deus. Olha como muda falar que Jesus era Deus e que Jesus era um Deus. Muda totalmente. E nós precisamos crer que essa palavra trata do quê? Da natureza divina do Senhor. Amém? E aí no versículo 14 ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Glória a Jesus, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que princesa chegando. A Maria Júlia está cada dia mais linda, né? Deus abençoe. A Duda também está linda, viu? Amém? Não vai ficar com ciúmes, não. Irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela não discute o assunto da divindade de Jesus. Às vezes a gente pensa que a Bíblia, ela é um livro de ciência. Por exemplo, no Gênesis, quando fala da criação. Como se Deus, ele quisesse provar algo, mas ele não precisa provar nada para ninguém. E quando nós vemos a questão da divindade de Jesus na Bíblia, nós vemos que a Bíblia, ela apresenta essa natureza, tanto humana quanto divina de Jesus, de uma forma natural. Ver o apóstolo João escrevendo a primeira linha do seu evangelho, dizendo que Jesus era o verbo e o verbo era Deus, ele já mostra aqui uma naturalidade. Ele não introduz o assunto querendo construir um raciocínio para chegar na conclusão de que Jesus é Deus. Simplesmente ele já sai declarando que ele é Deus, que Jesus estava com Deus e que Jesus é Deus, e que ele estava com o Pai, só que agora ele habitou conosco, ele habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui João está mais preocupado em dizer que ele viu a glória do unigênito do Pai do que simplesmente provar que Jesus é Deus. Diferente até do Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus, ele é o Evangelho que mais
narra as profecias do Antigo Testamento, por ser uma carta escrita por um judeu, escrito para judeus, né? Que foi Mateus, que era o Levi. Ele escreveu o evangelho para os judeus. Então ele quer provar ali até a divindade de Jesus através do quê? Do cumprimento das suas profecias no Antigo Testamento. Amém? Glória a Jesus. Aqui nós temos essa passagem que nos mostra essa dupla natureza de Jesus. A primeira aqui é divina e a segunda aqui é humana. Então nós vemos aqui João declarando que Jesus, ele estava no céu e depois ele estava na terra. E que hoje nós podemos ver a glória como Jesus, ele se manifesta para nós. E ele quer revelar aqueles que buscam, aqueles que o amam, aqueles que querem buscar a presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, acerca da natureza divina de Jesus, é que Jesus, ele fez muitos milagres, ele fez muitos sinais. Louvado seja o nome do Senhor. E esses sinais que Jesus fez, eles são suficientes para provar a natureza de Jesus. Então, quando Jesus andava no meio do povo e os sinais iam acompanhando Jesus, o povo olhava e falava: ele só pode ser o rei dos judeus, ele só pode ser o Messias, ele só pode ser aquele que nós esperamos, aquele que falou os profetas, aquele que falou Moisés, aquele que falou Isaías, aquele que as antigas escrituras anunciavam a vinda do rei dos judeus. Então os sinais, eles manifestavam a natureza divina de Jesus. Tanto é que na multiplicação dos pães, nós vemos Jesus fugindo do povo, porque o povo queria levantá-lo como rei. O povo falou assim: puxa, tinha 5 pães e 2 peixinhos e Jesus multiplicou e 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram até se fartar e ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes. Ele só pode ser o rei. E eles já queriam aclamar Jesus como rei. Mas Jesus, na sua primeira vinda, ele não veio para ser rei dos homens. Ele veio para cumprir como Messias Salvador. Mas ele virá como o Rei da Glória. E todo olho verá, ele vindo nas nuvens, quando a trombeta tocar, ele virá, não como Jesus, que foi para a cruz, para o madeiro, como Jesus morto, derrotado, não, ele virá em glória, com os seus santos anjos, e todo olho verá a sua majestade, e dirão: esse é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém? Mas nós temos aqui, na palavra do Senhor, narrado alguns sinais, alguns milagres que Jesus fez, como por exemplo em Mateus 8, de 5 a 13, quando Jesus, ele cura o servo do centurião. Amém? Você não precisa nem abrir, porque eu não vou ler os textos, né? Só vou aqui citar as passagens para a gente entender. Quando Jesus, ele curou o servo do centurião, é muito interessante, porque ele não foi lá até o servo do centurião. Ele não chegou lá no quarto onde o rapaz estava enfermo, ele não ungiu com óleo, ele não colocou as mãos sobre o rapaz, ele simplesmente enviou uma palavra. Ele disse, porque o centurião disse: olha, eu também sou homem de autoridade, e eu também falo uma palavra, e aqueles que estão debaixo da minha autoridade me obedecem. Se eu falo para eles vão, eles vão. Se eu falo para eles vêm, eles vêm. E então eu sei o que é isso. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Então envia apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus se alegrou com aquela fé. Ele disse: nem em Israel encontrei tamanha fé como desse homem. E ele disse: vai, porque o teu servo está são. E aí diz a palavra que quando ele chegou em casa, o centurião que falou, o servo já estava bom, e ele disse: a que horas que o servo abaixou a febre do jovem? E ele disse: foi bem naquela hora
que Jesus liberou uma palavra. Então só a palavra de Jesus já tem o poder de milagres, de cura e que manifesta a natureza divina. Nós temos também em Mateus capítulo 9, versículo de 20 a 22, a cura da mulher do fluxo de sangue, que também é uma cura extraordinária, porque ele nem olhou para a mulher, ela disse em seu coração, ela tinha uma hemorragia, que já há 12 anos ela gastou todos os seus bens com médicos, e ela não conseguia ser curada. Ela há 12 anos ela tinha uma hemorragia, só que ela disse em seu coração, se eu tão somente tocar no seu manto, nas suas vestes, eu serei curada. E no meio da multidão, Jesus sendo apertado pela multidão, aquela mulher, ela entrando ali no meio da multidão, ela tocou nas vestes de Jesus. E diz a palavra do Senhor, que saiu virtude de Jesus, saiu poder de Jesus, e aquela mulher foi curada. Amém? Glória a Jesus. Jesus não precisou nem saber quem era. Aí depois, tanto é que ele fala, mas quem me tocou? E aí os discípulos ainda até, né, os discípulos são sempre cabeça dura, né, irmãos? Misericórdia. Ali disse, um falou, olha, mas... Ele falou, quem me tocou? E aí o discípulo falou, mas como o Senhor fala quem me tocou? Toda a multidão te aperta, e você diz quem me tocou? Tipo, Jesus, você está de brincadeira? Né? Tá todo mundo te esbarrando em você, te pressionando aí, você diz quem me tocou? Como a gente vai saber? E aí Jesus diz, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Glória a Jesus. Só de tocar nele. E esse mesmo Jesus está hoje aqui, para nós podermos tocá-lo nele pela fé. Tocar em suas vestes para receber cura, receber milagre, porque ele é Deus. Amém? Nós temos também a cura do cego de Jericó, em Mateus 9, 27 a 31, quando aquele rapaz cego, que mendigava no meio do caminho, e ouviu um barulho e falou, quem é? Falaram, é Jesus de Nazaré. E aí ele começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus manda chamá-lo, os discípulos novamente mandam ele se calar, fica aí, mestre está ocupado. E aí Jesus vai lá e fala, não, manda ele vir aqui. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz, o que queres que eu te faça? Essa é uma coisa extraordinária, não é? Porque aquele homem, ele podia falar o que ele quisesse. Jesus, ele deu a oportunidade para que aquele homem pedisse o que ele quisesse. Aquele homem estava clamando por misericórdia, aquele homem não estava gritando, dizendo, Jesus, me cura, Jesus, tira a minha cegueira, devolve a minha vista, não. Ele estava dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E aí Jesus diz, o que queres que eu te faça? E aí ele disse, eu quero ver, Senhor. E aí ele voltou a ver e saiu glorificando ao Senhor. Nós temos também um outro episódio tão extraordinário de Marcos capítulo 6, versículo de 48 a 51, quando Jesus, ele anda sobre as águas. Jesus andando sobre as águas. O barquinho lá, Jesus despede os seus discípulos, dizem, vai para outra margem. E ali Jesus, ele se ausenta para orar, e depois no meio da madrugada, enquanto havia uma grande tempestade no mar da Galileia, eles veem Jesus vindo andando sobre o mar. E aqueles discípulos até se assustam e dizem, é um fantasma. E aí Jesus diz, não temas, porque sou eu. E ali, Pedro, cheio da ousadia, cheio de fé, olha para ele e diz, Senhor, se és tu, entra, faça que eu ande também sobre as águas, que eu vá ter contigo sobre as águas. E aí Jesus disse, vem, aleluia. E quando Jesus diz, vem, irmãos, não tem como dar errado. Quando Jesus diz, vem, irmão, vai, porque a vitória é garantida. Ainda que venha a dificuldade, ainda que a tempestade venha, ainda que o mar esteja revolto, Jesus disse, vem. E aquele homem, Pedro, homem normal, como eu e como você, cheio de defeitos, cheio de dificuldade, aquele homem creu.
E ele desceu do barco e andou sobre as águas. E ali ele olhou para o vento e ele começou a afundar. E ele clamou ao Senhor uma vez mais, e o Senhor o salvou, o Senhor tirou ele dali e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Tendes fé? E ali Jesus ele mostra a sua natureza divina, através desse ato tão extraordinário, de andar sobre as águas. E ele também abre a prerrogativa para que nós também venhamos a andar. Não é andar sobre o mar, não, porque Jesus não precisa provar nada para ninguém, irmãos, mas andar sobre os problemas, sobre a multidão de problemas, sobre o mar das dificuldades que nós temos enfrentado dia após dia. O Senhor está dizendo: vem, anda sobre essa dificuldade, porque eu estou contigo. Tenha fé. Talvez você até vai afundar em algum momento, mas se você afundar, eu estou contigo para estender a minha mão. Amém? Glória a Jesus. E aí no capítulo 11 de João, do versículo 1 ao 44, nós temos a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus, ele traz uma maneira, ele traz aqui uma verdade muito mais celestial, muito mais espiritual do que física. Porque aquilo era uma figura daquilo que realmente hoje nós podemos viver, que é a ressurreição. A ressurreição primeiramente da nossa alma, do nosso espírito. Porque aqui, quando Jesus ele se ausenta de Cafarnaum, a Bíblia diz que foi alguém informá-lo que o seu amigo estava doente. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. E alguém foi lá e falou: mestre, o seu amigo está doente. E aí ele disse: importa que eu ainda fique mais um pouco, porque ele dorme, ele vai dormir, e eu vou lá para acordá-lo. E ali, até os discípulos novamente, diz: olha, mas Senhor, eles estão querendo te matar, e você vai voltar para lá, para Jerusalém. E ali ele falou: não, mas importa que eu vá, porque aquele que trabalha de dia, não tropeça, mas à noite nós podemos também fazer a obra de Deus. E aqui ele vai até esse lugar, e quando a Maria, a irmã de Lázaro, chega até Jesus e se prostra aos pés dele e diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não morreria. E ela falando isso, falando da morte do irmão, crendo que Jesus ele poderia salvar Lázaro, ele diz assim: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Aqui Jesus ele quebra a barreira da morte, ele rompe a limitação que o ser humano tem acerca da morte, que é quando acaba a nossa existência. E ele diz: olha, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A vida está nele. Ele mostra que ele é capaz de trazer a vida para todo aquele que crer em Jesus Cristo de Nazaré. E aí, todos conhecem a história. Ele vai, manda tirar a pedra. Tirem a pedra, e aí alguém ainda fala: mas Senhor, já fazem 4 dias. Ele já está cheirando mal. E aí Jesus insiste para eles tirarem a pedra, e ele envia uma palavra e diz: Lázaro, vem para fora. Vem para fora desta caverna de morte. Vem para fora deste lugar de podridão. Vem para fora deste lugar de mau cheiro do pecado. Vem para fora, porque para fora existe vida. Porque quem chama é o autor e consumador da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Se Ele está chamando, nós precisamos ouvir a voz do Mestre e dizer: eis-me aqui, eu quero viver, Senhor. Chega de morte na minha vida, eu quero a ressurreição da minha alma. E, irmãos, no último dia, nosso corpo será ressuscitado. E a palavra do Senhor diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele também nos ressuscitará no último dia. Amém? Glória a Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos levados para o encontro do Senhor nos ares. Amém? E aqui o último milagre que eu quero citar para você é de Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11,
que fala da ascensão de Jesus. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras e ali na presença de aproximadamente 500 pessoas, e ele dá as últimas instruções para os discípulos, e ali vem uma nuvem e ele começa a subir aos céus. Quer milagre maior que esse? Jesus, ele não estava levitando, ele simplesmente, ele começou a subir. E os discípulos ficaram lá de boca aberta, olhando. Ué, onde ele foi? Para onde ele está indo? Ele está subindo, está sumindo no meio das nuvens. E ali aparecem 2 anjos e dão testemunho, dizendo, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará outra vez a vós. Então Jesus, ele vai voltar no Monte das Oliveiras, irmãos. Então o seu pé tocará no monte. E a Bíblia diz que quando o seu pé tocar no monte, o Monte das Oliveiras vai se fender em 2 partes. Haverá um tão grande terremoto que o monte vai se romper. Isso é matéria de escatologia que um dia lá no discipulado nível 2 nós vamos chegar nele, né? Amém? Então, não existe aqui só desses milagres, desses sinais que eu citei, não há dúvida que Jesus é Deus, né? Por mais que nós podemos crer que Jesus ele veio em sua natureza humana, que como nós vimos na outra ministração, dizendo que ele se esvaziou da sua divindade, toda a sua glória, e sendo em forma de homem, ele foi fiel até a morte de cruz. Irmãos, eu nunca vi ninguém falando que alguém foi aos céus de corpo, a não ser Enoque e Elias, né? Que também foi pelo poder de Deus ali no redemoinho. Aqui não teve redemoinho, não teve fogo, não teve carruagem, não teve nada. Simplesmente Jesus, ele foi ascendido ao céu. É uma grande bênção, amém? Então Jesus é Deus. O segundo ponto, para falar da divindade, da natureza divina de Jesus, é que a própria consciência, Jesus ele tinha consciência da sua própria natureza. Jesus ele sabia quem ele era, da onde ele tinha vindo e para onde ele iria. Isso incomodava os religiosos de tal maneira, porque ele falava naturalmente dos céus como um lugar da sua procedência, como se ele tivesse vindo de lá. Ele falava de Deus como sendo seu pai de uma maneira tão natural, que isso incomodava os religiosos e falava, quem ele pensa que é? Nós conhecemos as suas irmãs, os seus irmãos, esse é o filho do carpinteiro, como ele diz que veio dos céus? Louvado seja o nome do Senhor. Mas em João capítulo 8, versículo 53 ao 55, a palavra do Senhor diz assim, és tu, Jesus, os discípulos, os judeus, os religiosos, os fariseus, questionando Jesus, dizendo, és tu maior que nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas morreram. Quem tu fazes tu ser? Quem te fazes tu ser? E aí no 54 Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai. Olha o que Jesus diz, quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Amém? Então, Jesus aqui, ele tinha consciência da sua natureza divina, como uma maneira muito clara, uma maneira muito tranquila, muito natural. Ele dizia, eu conheço Deus. Aquele que vocês dizem que é Deus, ele é o meu Pai. E eu vim dele. E eu cumpro a palavra dele. Eu estou com ele e ele está comigo. Então Jesus, ele não tinha dúvida, né? Até o próprio, eu vou falar agora aqui do testemunho de João Batista, mas até o próprio João Batista, que teve o testemunho que ele viu, né, a glória de Deus, ele deu testemunho e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse João Batista depois teve dúvida, porque quando ele estava na prisão, ele mandou os seus discípulos irem perguntar para Jesus, se ele era o Messias, se ele era aquele que havia de vir, ou se deveria esperar outro. E ali Jesus, ele não dá resposta, mas ele diz, diga João, os cegos veem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e é chegado o reino de Deus. E ali ele estava com a plena consciência de que ele era o Messias, o Filho de Deus. Amém? Às vezes
nós precisamos entender quem somos nós. Às vezes muitos de nós têm dúvida de quem somos em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, irmãos. Você recebeu uma herança espiritual, você recebeu uma herança eterna, que você vai desfrutar de glórias que você ainda não tem ainda noção daquilo que virá sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que toda a criação geme com dores de parto, esperando com grande expectação, com grande expectativa, quando se revelarão os filhos de Deus. Os anjos que estão conosco no nosso meio, e nós precisamos crer no ministério angelical, irmãos. Eles são muito mais presentes na sua vida do que você imagina. Os anjos aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que eles nos servem com prazer. E a palavra do Senhor diz em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, dos herdeiros da salvação. Então, irmã Maninha, quando chegar lá e for abrir tua loja, você pode convidar os anjos. Você abre ali a loja e fala assim: anjos, entrem, fiquem à vontade, ministre todo o povo que entrar aqui para comer esse lanche, comer esse salgado. Os anjos do Senhor estão conosco e nós precisamos crer, amém? Glória a Deus. O terceiro ponto aqui seria o testemunho do céu. Esse testemunho de João Batista, que Jesus ele tinha, João Batista ele tinha ali uma convicção. Ele como profeta, ele fez elevados pronunciamentos a respeito de Jesus. Mas quando ele viu Jesus, ele deu o maior testemunho que ele poderia dar. Porque Jesus ele arrastava multidões. E ali em João 3,30 ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E em Mateus 3, a partir do 13 até o 17, a palavra do Senhor diz assim, o testemunho de João. E Jesus, então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Versículo 17, e eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então nós temos o testemunho do céu, de Deus falando: este é o meu filho amado. E não foi uma vez só não, irmão. No Monte da Transfiguração, também, quando está Pedro, Tiago e João, e Jesus aparece Moisés e Elias, Jesus, ele se transfigura, as suas vestes ficam brancas como a neve, começa a vir uma luz, o seu rosto brilha como a luz do sol. E ali Pedro, sempre Pedro, né, para atrapalhar tudo, né? Pedro chega lá e fala: olha, Senhor, é bom que estejamos aqui. É bom que estejamos aqui. Eu tenho uma palavra que qualquer dia eu vou ministrar aqui, que é as tendas do coração de Pedro. Eu preguei lá no Taboão, né, essa mensagem. As tendas do coração de Pedro. E ali ele falou: mestre, é bom que estejamos aqui porque nós vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Jesus não deu nem resposta para ele. De repente, veio uma nuvem dos céus e cobriu, a glória de Deus desceu naquele monte. E os discípulos caíram como mortos e ficaram ali aterrorizados, porque veio uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele escutai. Então ali tinha Moisés representando a lei e tinha Elias representando os profetas, mas a voz do céu disse: este é o meu filho, é ele que você tem que ouvir. Amém? Igreja, é ele que você tem que ouvir. A lei é boa, os profetas são bons, o ministério profético é uma bênção, a lei é uma bênção, mas esse é o meu filho amado, a ele escutai. Amém? Jesus, ele perdoa pecados, irmãos.
E isso é a maior, assim, é uma característica muito importante de ele ser Deus. Como pode um ser humano perdoar pecados? Um ato de máxima, de autoridade máxima, demonstrando a evidência dessa natureza divina de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui em João 8, versículo 11, a passagem da mulher adúltera. E ele diz assim, e ela disse, ninguém, Senhor. Jesus, ele pergunta, aquela mulher, ela é trazida pelos religiosos, né? Eu já citei esse texto aqui tantas vezes, é muito importante esse texto da mulher adúltera para nós, porque aponta para uma graça irresistível, aponta para um Jesus que perdoa, um Jesus que não olha para o seu pecado, um Jesus que te adverte, mas ele te ama. E ele te quer, ele não te condena. E ali aqueles homens trouxeram a mulher que foi pega no ato de adultério e disse, Moisés disse que ela tem que morrer, e você? E o Senhor, mestre, o que o Senhor diz? E aí o Senhor diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, começa a largar, os homens começam a largar as pedras, e eles começam a sair e se ausentar, ir embora, dos mais velhos aos mais novos, até o ponto de ficar só a mulher. E aí Jesus pergunta para ela, ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor. E ele disse, então nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus, ele tem poder de perdoar pecados. E aí nós temos também o clássico do paralítico de Cafarnaum, né? Lucas 5:20, que diz assim, e vendo ele, Jesus, a fé deles, disseram, homem, o seu pecado estão perdoados. Então Jesus, ele vinha falando isso em várias passagens de cura. Quando ele curava, ele falava, os teus pecados estão te perdoados, a tua fé te salvou. Mas e justamente esse do paralítico de Cafarnaum é aquele que eles descem pelo telhado, né? É isso, eles descem pelo telhado. Então ali os discípulos tinham ali 2 amigos daquele paralítico, e Jesus estava dentro de uma casa. Ele estava ali ministrando, aquela casa estava cheia, havia uma multidão do lado de fora, eles não conseguiam passar, e veio 2 homens, colocaram uma escada, e subiram no telhado com o paralítico, levaram o paralítico, rasgaram ali, abriram o telhado, tiraram as telhas ali e desceram o paralítico diante de Jesus. Então imagina, aquela sala lotada de gente, Jesus ensinando a palavra, aí de repente ouve um barulho, começa a abrir um buraco no teto e vê um camarada descendo pendurado numa corda, diante de Jesus. E aí Jesus olha e fala, os teus pecados te são perdoados. E aí os discípulos, ali os judeus, os religiosos, ao invés de ficar ali maravilhado com aquela cura, eles pensaram no seu coração e disseram, quem é esse? Quem é esse? Quem ele pensa que é para perdoar, que diz que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus conhece o que passa dentro do seu coração. Ele sabe o que passa dentro do nosso coração. E ali ele disse, por que arrazoais, dizendo, é mais difícil dizer para este, perdoados estão os seus pecados, ou lhe dizer para ele, levanta-te e anda. E ele diz, levanta-te, anda. E ali aquele homem, ele recebe a sua cura e ele recebe a sua salvação. Os seus pecados te são perdoados. Amém? E aí depois, lá na frente, Jesus, ele continua perdoando pecados. Porque lá na frente, depois de que Jesus já ascendeu aos céus, Jesus já ressuscitou, depois de tudo que aconteceu, lá em 1 João, no capítulo 1, o versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz, meus filhinhos, estas coisas escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Amém? Então Jesus, ele continua
perdoando pecados. Ele continua perdoando pecados para a glória do Senhor. Só Deus pode perdoar pecados, amém, irmãos? Nós podemos também perdoar pecados, não no sentido de salvação, porque nós precisamos perdoar-nos uns aos outros. Se você tem algum problema com o teu irmão, você deve liberar o perdão, e se você tiver ainda a oportunidade, vai lá e peça perdão para o seu irmão, para que você esteja também perdoado, porque a Bíblia diz que com a mesma medida que perdoarmos, nós também seremos perdoados. Então aqui quando fala que Jesus, ele tem a natureza divina por perdoar pecados, nós estamos falando o perdão para sermos redimidos, para sermos salvos dos nossos pecados, amém? Jesus nos perdoa dos pecados do passado, Ele nos perdoa dos pecados do presente, e Ele nos perdoará dos pecados do futuro, amém? E filhinhos, o apóstolo João fala, filhinhos, ele faz aqui um clamor, ele fala, filhinhos, olha, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Eu não estou dizendo para essas coisas para te dar liberdade, para você ficar pecando aí toda hora, mas se você pecar, irmão, nós temos um advogado junto ao Pai, e ele vai te perdoar os teus pecados, amém? Glória a Jesus. E para encerrar, Jesus, ele é o único intermediário entre Deus e os homens, e o único Salvador. Hoje o Caurê citou aqui esse texto de Atos 4:12, né? E aqui está aqui também no meu esboço. Ele não viu o meu esboço, eu não falei para ele do que eu ia pregar. Então, não se sinta repetitivo, irmão. Sinta-se na conexão de Deus. Que Deus, ele te testificou no teu coração aquilo que seria dito hoje aqui. Amém? Então, em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus, ele é o único, não há outro nome que pode nos dar a salvação, não há outro nome que pode carimbar o nosso passaporte para o céu. Não há outra maneira, não há outro intermediador. E aí nós temos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo também testificando isso, dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Não há outro intermediador entre Deus e os homens, em nome de Jesus. Então, nós precisamos crer que por Jesus ser o único intermediador e o único Salvador, então ele possui a sua natureza divina, em nome de Jesus. Então, irmãos, a conclusão é que se afirmamos então que Jesus, sem sombra de dúvidas, é Deus, e se cremos nessa verdade como absoluta, poderemos ser participantes de toda a revelação divina. Se Ele é divino, se Ele é Deus, e nós cremos nisso, então nós podemos crer que nós somos participantes da revelação divina, e Ele escolheu compartilhar conosco essa revelação. Porque em Mateus capítulo 11, versículo 27, diz assim: todas as coisas me foram entregues, palavras de Jesus, por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém? Então nós temos aquele texto de 1 Coríntios que fala assim, que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Amém? E aí a gente para por aí nesse versículo. Quando a gente quer falar assim, olha, você nem imagina o que Deus tem para você. Você nem imagina o que Deus tem para você. Então, mas irmãos, depois o versículo continua dizendo assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Então Ele nos revelou, irmão, a natureza divina, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, Deus, Ele tem para revelar para mim e para você, amém?
Glória a Jesus. Então, creia, irmão, que Jesus é Deus. Ele é Deus e Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso amado. Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso tudo. Jesus, Ele é o Rei dos judeus. Amém? Glória a Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.